programa Jornalmosco Revela, mais uma vez sendo recebido aí na sua casa. Obrigado sempre pela sua companhia. Hoje nós vamos receber mãe da Renata e Antonella, endocrinologista, uma parte da medicina que é essencial para os nossos cuidados. Hoje nós vamos receber, no Revelando, vamos falar muitas coisas e revelar para vocês, doutora Cíntia Barros. Seja bem-vinda. Obrigada. Sinta-se em casa. O importante aqui é se sentir em casa. Nascida na cidade de Itapetininga, cursou medicina e se especializou em endocrinologista. O nome enrola, difícil, né? Seja bem-vindo. Obrigada. Cíntia. E vamos falar um pouquinho da doutora Cíntia, para quem está lá em casa, conhecer um pouquinho da Cíntia atrás dos bastidores, a Cíntia que não está nos consultórios. Vamos começar a falar um pouquinho da infância. Passou em Itapetininga, como que foi essa infância, foi essa relação e como que foi a sua infância? Bom, infância do interior, como é que é? É criançada na rua, né? Eu tenho mais 2 irmãos, eu sou a mais velha, né? Então você olhava os irmãos? Eu acho que a gente mais brigava, né? Hoje eu entendo os surtos da minha mãe. Então assim, criançada na rua, lá na minha rua tinha muita criançada, né? Então era aquela coisa feliz. E a gente tinha um clubinho de bicicleta, que chamava Bikes Voadoras, e tinha uma pista onde é o shopping hoje, de Itapetininga. E a gente andava, e tinha até hino, o clube. Então, e para entrar no clube tinha que ter uma prova, né? Então assim... já tinha um vestibular para entrar. Na verdade é que entravam os amigos, né? Quem a gente não queria tinha prova. Então a gente... Os amigos, os paqueros. Paquera naquela época a gente era mais bobo, né? Era mais bobinho. Na verdade, todas gostavam de um, né? Mas era aquela coisa meio, né? Platônica. Mas assim, foi uma infância feliz. Hoje eu vejo as minhas filhas não tem isso, né? De andar na rua. Com poucos recursos, muitos recursos. Como que foi a Cíntia na infância? Recurso, fala financeiro? Financeiro, de tudo. É assim, em casa nunca faltou, mas nunca sobrou, né? Era aquela família de classe média, né? Então assim, por exemplo, hoje eu estava comentando com uma paciente, né? Que tipo, a calça, o sapato, a mochila era o que tinha. A mãe comprava, né? Eu lembro que ela estava com uma blusa azul, eu falei, nossa, eu lembrei de uma mochila que eu odiava, que era aquele azul, mas tipo, a gente nem reclamava. Era o que tinha, mas estava bom. O sapato de sair, o sapato de ir na escola. Exatamente. Só quando furava, gastava que ia o outro. Mas era normal, todo mundo era assim, né? Natal. O Natal da Cíntia, assim, que ficou marcado, esse Natal na minha vida ficou marcado. É que assim, meu pai era Papai Noel, né? Então assim, e eu sou daquelas pessoas que choram com tudo. Então assim, sempre que eu vejo o papai, meu pai já é falecido, né? Faz 8 anos. Então, sempre que eu vejo um Papai Noel, eu me emociono porque eu lembro dele. O quanto ele gostava de criança, né? Ele ia em creche. No dia do Natal mesmo, né? Ele passava em um monte de casa. E eu lembro o primeiro Natal que a minha filha, Renata, né, na época só tinha Renata, viu o Papai Noel. Né? E assim, não tem como não pensar, puxa, né, podia ser meu pai. Né? Então assim, eu tive depressão pós-parto, então assim, eu estava saindo de uma fase muito ruim, né, e veio aquela coisa que tentou deprimir, mas eu não sei porquê. Eu fiquei feliz naquela noite, eu podia estar chorando, lamentando, mas foi uma noite legal. Que acho que ela tinha uns 2 ou 3 aninhos, né, que viu o Papai Noel, aquela festa e não sei o quê. Eu falei, puxa vida, né, foi muito legal. E como era o nome do seu pai? Décio. Décio. Se hoje o Papai Noel Décio, né, estivesse na sua frente e você fosse pedir um presente para ele, qual presente seria? Mais 10 minutos com ele? 10 minutos. E aí a gente entende que a vida é muito rápida para se perder com bobagem. Isso, exatamente, assim, 10 minutos. A sorte que eu tenho é, quando meu pai estava indo, a gente, acho que lida muito, gente, você lê as pessoas, né?
E eu lembro que a última vez que eu o vi, né? Ele abriu a porta do apartamento, eu olhei e falei, nossa, ele sabe. Porque a gente, parece que, eu não sei o que é, se é um olhar, se é uma energia, algo mais, né? Mas eu falei, ele sabe que tá morrendo. E a Renata tinha 3 meses, né? Ele tava esperando ela, né? Aí eu falei tudo que eu queria falar, falei que eu amava, eu abracei, falei um monte de coisa, né? O último sorriso dele foi para ela, né? Que estava carregando no colo. Então, para mim isso foi leve, apesar de ter perdido ele para o câncer, né? E o câncer de uma doença que eu trato, que é a gordura no fígado, que é cirrose, né? Eu não tenho pesar, porque em vida eu fiz tudo, eu fui uma boa filha, né, honrei, né, lógico que a gente dá umas confusões, né, de adolescente, mas foi uma coisa bonita, sabe, ele partiu em paz, tanto quando ele ficou mal mesmo, né, 3 dias depois disso, eu não quis ir ver, porque eu não queria, eu já sabia o que eu ia ver, e eu não sinto culpa, sabe, assim... Mas a consciência tranquila. Tranquilíssima, né, é gostoso isso, né, você sabe que você fez tudo, né? Dentro do que eu tinha, dentro, né, de como pessoa, como ser humano, como médica. Então foi tranquilo, mas eu queria mais um tempinho. Mais 10 minutos. Mais 10 minutos. Ou podia ser um dia, né? Porque às vezes tem coisa que eu quero contar, né? Olha as meninas. Na verdade, acho que os 10 minutos seria com a gente, né? Para ele ver as meninas, né? Olha, tá vendo? Olha, a Antonella é palhaça igual você. Faz as piadinhas, faz careta igual você. A Renata é teimosa. É gozado isso, né? As crianças vão puxando, né? Então, eu acho que eu queria ter isso, né? Mas eu não tenho aquele arrependimento. Eu não ia pedir desculpa, não ia falar que amo porque falei, né? E sabia. Eu sou, sabe, leve. E sobre a adolescência, quase já entrando numa faculdade, foi uma adolescência gostosa? Como que foi? Foi todo em Itapetininga? Isso, foi tudo lá. Aires. Sim, Ô, delícia, né? Mas assim, eu sofri muito bullying, né? Eu sempre fui gordinha, né? Então eu era, na época tinha bailinho, né? Eu era gordinha da parede, né? E eu fazia jazz também, eu era gordinha de trás, né? Então assim, eu tinha bullying, mas naquela época a gente, acho que lidava de um outro jeito, né? Não era o bullying de hoje, né? Não, mas eu lembro que eu sempre gostei de dançar, de viajar, de passear, e as minhas amigas namoravam. Então assim, até hoje eu não sei se eu não namorava porque eu era gordinha e já falava que eu gostava de outras coisas, né? Não sei. Mas assim, foi aquela coisa gostosa, né? Os bailes do Venâncio, carnaval do Venâncio, né? Eu amava carnaval, amava assim, começava na sexta, eu ia na matinê, eu dormia no chão, assim, no colchão no chão, pra perna poder ficar na cama. Então não era muito namoradeira? Não, assim, há quem diga que sim, né? Mas eu acho que não, eu acho que eu gostava mais, né? Eu lembro que eu tinha um namorado, mas eu gostava de encontrar com ele na balada. Se eu via as minhas amigas lá, né, fervendo, e eu lá namorando, eu não quero ficar aqui, eu quero estar lá, sabe? Pra dançar, pra... E aí, de repente, surge a medicina na vida ou não? Surgiu como? Eu acho que eu acho que foi a segunda coisa que eu quis fazer. A primeira eu queria ser astronauta. Essa é boa. Assim, vocês percebem em casa que tudo tem uma conexão, né? Astronauta, mas a questão da medicina tem, né? Eu vivo no mundo da lua, né? Aí eu lembro até hoje, o dia que eu tava no pré, eu pedi pra minha mãe, não sabia nem ler, escrever nada, eu pedi pra minha mãe me pôr em inglês, porque na minha cabeça, né, a NASA, eu já sabia onde, né, a NASA fica nos Estados Unidos, se eu falar inglês eu saio na frente dessa galera, então eu já tô ganhando, né? Mas eu sempre gostei também de descobrir o que tem dentro das coisas. Minha mãe tem várias histórias, assim, tinha aquela boneca, um manequinho, que fazia xixi, eu cortei ele no meio pra entender quando ele mijava, fazia xixi. É mijar mesmo. Eu cortei, porque, né, sei lá o que passava na cabeça. Eu desmontava tudo, então eu era super curiosa. Eu tenho muito parentes no sítio, em Angatuba, e eu lembro que eu levava seringa, sabe, que tipo, antigamente, tipo, né, minha mãe tinha muito enxaqueca, aí ela passava mal, tomava injeção e ficava seringa, sei lá, né, eu pegava, aí eu fazia um macerado de folha, de um negócio verde e dava injeção nas galinhas.
Pequenininha? Não, aí eu acho que eu tinha uns 12, 10. Meu Deus. Comemos, Coitada né? das galinhas. Sei lá, e era tipo, sei lá que planta era, né? Era tipo mato, né? Então, mas não sei o que passava na cabeça. Só nas galinhas, né? Nos priminhos. Não. Não. Eu era boazinha. E aí então, você pensa que nisso já era um indício de algo? Eu acho que sempre, né, curioso, o médico é muito curioso, né? Não só na medicina, mas para tudo a gente quer saber como é que funciona, como é que faz, né? E o corpo humano quer saber de funcionamento, mas é perfeito, é lindo, né? E aí ingressa na medicina e já pensou logo de cara em ser especialista em endócrino ou não? Na verdade, o que me fez prestar foi, porque eu gostava muito, né, do jeito que o corpo pensa, né, os feedbacks. Eu falava, mas gente, como é que ele sabe? E daí já envia mensagem para saber que é para parar de produzir tal hormônio. Eu acho lindo, eu falo que é uma sinfonia perfeita. Mas eu gostava muito também, não sei se era aquela coisa de adolescente birrenta, eu gostava de medicina legal, de autópsia, essas coisas. Mas mais uma vez para ver o que tem dentro, né? Acho que a gente é meio fofoqueiro, meio curioso. Né? Aí você começa mesmo a ver que faz todo sentido, porque eu sempre tive muita facilidade para entender o que é endocrinologia. Então, existe uma questão que as pessoas falam assim, não como carne vermelha, não como sal e não como açúcar, vou viver mais. Vai viver de luz, né? Mas assim, o que a gente tem que ver também são os processos que a produção de comida está sofrendo. Né? Você concorda que lá o bisavô, ele comia tudo na banha, a comida era engraxada, né? Meus pais falavam, a comida é engraxada, que era tudo na banha, né? Bebia as pinguinhas, comia um monte de arroz, mas o quê? Não era esse processo industrial. Hoje, né? Você vai para um frigorífico. Como que aquele boi, aquele porco, aquele frango é produzido? É cheio de substância química para render mais, para engordar, para ganhar mais massa em mais tempo. E tudo isso fica na carne, fica no sangue. Então não são coisas, como eu posso dizer a palavra, limpas. Né? Então o ideal, muito do que a gente escuta, então não é mito, são verdades. São verdades. E assim, a genética a gente até tem, mas através dessa inflamação da alimentação que a gente acorda o gene. Porque a gente tem, não é tão simples, mas eu vou explicar um jeito que fica bem legal. Você lembra da escola, aquele azinho, que sempre eram 2 genes, né? Tem doença que é poligênica, mas assim, sempre um tá dormindo e o outro tá acordado. Então você pode ter o gene do mal, mas se ele estiver dormindo, beleza, não tem problema. O problema é quando ele acorda. E como é que você acorda? A gente já sabe que a alimentação, não só a alimentação, né? A alimentação, o estresse, a inatividade física é importantíssimo. Eu brigo com alguns pacientes, porque é muito importante. Você vai fazer o que? Não uma modulação genética, não é melhor, mas você vai fazer que aquele gene se expresse ou não, dependendo do seu comportamento. Né? Então, assim, é muito mais culpa sua do que da sua genética. Né? Pode ver, hoje a gente vê às vezes jovens morrendo de cânceres raros, graves, que, mas nossa, isso aqui só acontece com gente que tem mais de 90 anos. E tem, porque a gente está acordando antes. Né? O vozinho lá que comia as coisas na banha, ele não tinha carro, para ir na casa do compadre ele ia a pé. E para voltar também. Ou seja, o ideal é a alimentação junto com o exercício físico, que também não é exercício físico de academia, é um exercício físico. Mas isso nós vamos tentar entender no segundo bloco. Hoje aqui com a doutora Cíntia Barros. Ser ou não ser? Eis a questão. Bom, bonito e barato. Móveis e artigos em MDF cru. Aqui você vai encontrar de tudo para decorar sua festa de casamento, de aniversário, fazer decoração da sua casa. Uma loja ampla e moderna. Rua Paula Ney,
1060, Parque Bela Vista, cidade de Votorantim. Telefone 98805-2206, 98807-5371. Vem pra cá, não é isso? Vem, faz vem. O ontem já foi, o futuro está chegando. Venha fazer teatro com o Júnior Mosco, venha ser um grande ator, uma grande atriz. Chegou a sua oportunidade, vem junto com a gente, vem fazer teatro. Você aí, vai ficar sem fazer arte? Venha correndo fazer arte com o Júnior Mosco. As vagas do Faça Arte já estão acabando, mas corra que ainda dá tempo. Faça como eu, venha fazer a sua. Venha fazer arte com o Júnior Mosco. Venha que faça arte. Vem que faça arte. Miau Companhia Veterinária. Tudo do bom e do melhor para o seu pet. Internação e exames laboratoriais 24 horas no local. Traga já o seu bichinho. Rua Antônio Walter 63, Centro, na Rua do PA, Votorantim. Telefone 15 996 47 97 40, 15 30 19 13 33. Segundo bloco, hoje doutora Cíntia Barros, e tô vendo que não vai esgotar no programa só, vamos ter que ter outros, viu? Que maravilha! Doutora Cíntia, quando a gente estava falando sobre ter uma junção de exercício físico e uma boa alimentação, a pessoa pode ter o corpo bonitinho, mas está toda estragada por dentro, é isso? Isso, exatamente. Como que é isso? Agora eu lembrei... Que é até mais tranquilo. Não, eu lembrei, foi um artigo que saiu há alguns anos, né? Que eles compararam mulheres com peso normal, sedentária, e mulheres com circunferência, desculpa, não era peso, era circunferência abdominal, que a gente vê gordura visceral, que é aquela gordura entre os órgãos, que tem a ver com resistência insulínica, inflamação. E pegaram as mulheres com gordura, né, abdominal, circunferência aumentada, mais ativamente físicas, né? E viram que as mais saudáveis, as que tinham menos marcadores inflamatórios, uma insulina mais baixa, alguns parâmetros de boa saúde, eram as que, apesar de estarem acima do peso, eram ativas. Tá. E porque o exercício físico é o caminhar, é o andar, o correr. Pode ser qualquer coisa que faça o seu coração acelerar um pouquinho, né? Porque, né, tem gente que vai anda com o cachorro. Aí dá 2 passos, isso não adianta. É melhor que estar sentado, mas não, tem que ser alguma coisinha que mova um pouquinho mais o coração para acelerar. E uma questão assim, que também não sei se é mito, se é verdade, mas chega pra gente, é a questão assim, a prática sexual ajuda? Sim, é um baita exercício, né? Então, mas é só na questão só do exercício ou é questão de todo o metabolismo? Tem tudo, porque na verdade... Como que fica lá dentro tudo? Fica lindo. Porque não, isso é bem legal, porque assim, além de, né, pode chegar até umas 500, 700 calorias, que é bastante, uma corrida às vezes faz isso, dependendo da intensidade, né? Então, mas quando vai fazer, tem que fazer para valer. Bem feito. Mas assim, libera, né? Além disso, você tem um benefício cardiovascular, porque é um esforço físico, né? Porque às vezes muitas pessoas até infartam, né? Por causa do esforço, né? Acontece, né? Mas o que a gente tem também? Você libera ocitocina, que é o hormônio do amor, né? Você libera endorfinas, você libera dopamina. Então, assim, é uma coisa boa, né? Você consegue regular a pressão arterial, né? Então, isso é uma coisa legal. Então é de suma importância a prática, né? Só que, por exemplo, com o passar do tempo, não sei se tem a ver com a alimentação, se tem a ver com também a questão da idade, essa prática ela vai diminuindo ou não?
Então, mito. Não, tem vários. Eu tô cheio de mito e verdade, né? Não, mas tem vários fatores, na verdade, né? O envelhecimento, né? Ele é natural, né? A gente tem causa. E fala-se muito da menopausa, né? E da andropausa, que se questiona até se andropausa seria, mas a gente vê que assim, níveis de testosterona vai caindo, né? A performance vai caindo, porque a articulação, músculo, todas essas coisas, e também às vezes a pessoa não vê aquilo como principal. Quando a gente é mais jovem, né, a libido está no 220, e depois as coisas vão se acomodando, né? A gente fala, é mais qualidade do que quantidade, tudo se acomoda, porque, como eu vou falar? É que assim, é o normal, porque na verdade quanto mais a gente vai ficando experiente, mais maduro, isso é maduro, a gente vai ficando maduridade, você dá menos importância. Não menos, é importante, mas não menos, né? Mas muito assim, menos, né? Mas você tem outras questões mais filosóficas, né? Porque também se a pessoa vai se frustrar por uma coisa que ela tem a lembrança de quando ela tinha 20 anos e agora não tá. Então faz parte, mas né, o desejo é um negócio de bem-estar, tanto que um monte de questionário de bem-estar tá. Como é que tá a libido, como é que não tá? Eu li uma pesquisa recentemente que as pessoas com mais idade, né, elas praticam sexo mais saudável do que os adolescentes, porque elas têm mais, não sei se é na questão, né, de fazer mais exercício, mas mais... É a qualidade. Né? A qualidade. E hoje se debate muito, porque antigamente alguém da terceira idade, tipo, né, era uma vozinha que já estava, né, no fim de carreira e nem se aventava. Hoje a gente vê cada vez mais a terceira idade ativa fisicamente, né, sexualmente, né. Então, eu tenho paciente, foi tão engraçado, que eu atendi ela por tele e ela estava com Covid. Aí ela, doutora, quando que eu, né, fico liberada? Eu, a partir do dia tal. Ela, doutora, sabe o que é que eu tô namorando? Ela tinha acho que uns 75 anos, assim. E o meu namorado mora em São Paulo e ele viria pra cá justo esse final de semana e faz um mês que eu não vejo ele. Mas eu achei tão bonitinho, porque até a gente às vezes se pega pensando, nossa, mas né, ainda? Sim, ainda. E com qualidade, né? Exatamente, é uma qualidade que não é só a qualidade da questão do físico, mas é a qualidade também mental. Sim, né? Porque acho que entra com uma coisa mais filosófica, mas eu tenho um nome para isso, quando você se apaixona pelo intelecto da pessoa. Não, se você se atrai pelo intelecto, eu não lembro como é que é o nome disso, algo filia, sei lá. Né? Porque antes, né, tipo, né, sei lá, quanto mais melhor, quanto mais tempo, né, sei lá, mais peripécia, e depois você vai, que eu acho que faz parte do amadurecimento, né? E uma outra questão que a gente tem muito em voga, que é a questão dos fast food. Eles são mesmo causadores de um malefício para a saúde? Sim. Né? E se você for ver, né, que a comida altamente processada, né, se for ver não tem quase nada de comida de verdade, às vezes tem um pouquinho de alface, tomate, dependendo do que for, mas assim, é tudo com muita gordura, tudo com muito sal, tudo com muito nitrito, tudo para deixar aquilo mais palatável. Né? Para você ter ideia, tem uma lista das comidas mais viciantes, eu não vou lembrar a ordem direito, mas é sorvete, refrigerante, batata frita, pizza, hambúrguer, chocolate, são comidas viciantes que o seu sistema de recompensa, né, ele ativa, né, e é uma drogadição que libera dopamina com a comida e dopamina é a loucura, né, cada vez mais você quer uma dose. Então isso vicia muito, porque são comidas de pouca qualidade. Como que se trabalha para essa conscientização dos pais? Né? Porque a criança ela não vai no supermercado. Né? A criança não aprende a comer o miojo, né? A criança não aprende isso, ela é dada para ela a primeira vez. Isso, depois, tudo é apresentado, né? Então, como que se trabalha essa questão? Porque é uma questão difícil. Aí depende. Aí assim, eu acho que os pais têm que estar afim, né? Eu não atendo muito criança, mas quando é filho de paciente, né? Eu falo que na consulta da criança eu peso a mãe,
também, Sim. né? Ou o pai, quem vai na consulta, porque é a família, é o hábito da família. Às vezes a gente escuta, toda a minha família é obesa, não tem jeito. Não, são obesos que têm o mesmo hábito. Não tem nada a ver com o gene. Então, assim, a gente tem que começar desde muito cedo, né? Não permitindo algumas coisas. A Sociedade Brasileira de Pediatria só indica, né, o acréscimo de açúcar, o uso de açúcar, depois dos 2 anos. Mas quantas vezes eu já não ouvi, não só para as minhas filhas, mas ai, coitadinha, a criança está olhando com vontade. A criança está olhando porque ela é curiosa, ela está conhecendo o mundo, ela quer pegar, ver essa caneta, nunca vi essa caneta, o que é isso? Né? Ela olhar não quer dizer que vai comer, e ela olha para imitar. Então, se ela aprende, se os pais estão tomando, eu já atendi criança de 4 anos com celulite que tomava 2 litros de Coca-Cola. Aí eu brinquei e falei, vou chamar do conselho tutelar. Porque quem que ensinou para essa criança que pode tomar Coca-Cola? Entendeu? Uma coisa vai ficando maior, não tem jeito a gente tirar algumas coisas, né? Quando você fala do açúcar, né, o que é que deve ser a regra, não a exceção? É adoçante, açúcar mascavo, açúcar não sei o que, açúcar, tem tanto tipo de açúcar que você fala assim, e aí você fala, nada. Exato. Aí eu falo assim, como é que é o nome? Açúcar mascavo. Como é que é o nome? Açúcar demerara. Açúcar de... É tudo açúcar. Entendeu? Ou então, seja... na verdade um vício de paladar que você tem que acrescentar açúcar. Né? Você vai tomar um suco, não precisa acrescentar, é o seu paladar. Mas se você começa a adoçar tudo, você quer tudo açucarado. Então, mas o que deve ser usado? Nenhum? Na verdade, o quanto menos, melhor. Né? Então, por exemplo, assim, você vai fazer um suco, né? Tenta colocar o menos. Se for um suco de melancia, de morango, de laranja, não precisa. E o adoçante? O adoçante, tem alguns que não são tão legais, né? Então, assim, o adoçante é melhor para quem precisa ter uma dieta, né, restrita em açúcar, os diabéticos, né? Daí sim, daí é legal porque eles vão ter outras repercussões metabólicas pior, né? Então, assim, é a medida, né, a justa medida, quando você exagera muito, né? O problema é tudo que é acrescido, né? Aqueles achocolatados, você vai ver, o primeiro ingrediente é açúcar. Açúcar. Né? Então, assim, você colocando pouco, né? Você pode fazer um sal de ervas. Você pega lá 5 temperos, medidas iguais, né? De sal e temperos e você mistura. Então, é sabor. Porque senão fica super salgado, super doce, você não sente. Então, o adoçante, se for diabético, né? Sim, então não pode ficar tomando adoçante. Não, porque não tem. Não é chique, né? A comida limpa é a comida na casa. E o que a natureza deu sempre vai ser bom. Né? Difícil, né? Mas é hábito, né? E assim, se você não consegue, tem gente que é viciada em fast food. Troca, né? Tipo, dá para melhorar? Né? Eu como com a batata frita grande, pega menor, ou diminui, ou não come a batata, ou não toma refrigerante. Ou come uma vez por mês. Exatamente. Uma vez por ano. Gosta de pizza? Vai pedir pizza de 4 queijos, com calabresa, com bacon? Não. Pede uma de abobrinha, pelo menos metade. É isso. Tá boa, de brócolis. De brócolis. Né? Mas sempre dá para melhorar. De rúcula com tomate seco é gostoso. Sim, é maravilhosa. Mas sempre dá para melhorar. Até, tipo, eu vou escolher o quê? Né? Eu brinco com os pacientes, sabe aquele aplicativo de comida? Tem uma abinha escrito saudável. Né? Então sempre dá. Então, assim, o que eu posso melhorar? Porque às vezes você vai no automático. O que eu vou comer? Ontem eu comi pizza, então hoje é dia do lanche. Né? Hoje é dia do pastel. Né? Você está com vontade? Não, mas é o dia. E o que tem, acho que tem que ficar uma consciência, talvez, que é, né? As pessoas falam assim, hoje é dia do lixo, né? Mas a gente não é lixo, né? Então, exatamente. Se a gente tem essa consciência, hoje é dia do lixo, tá? Mas você é lixo? Exatamente. Aí, quando a gente começa a pensar nisso, a gente... eu falo que o corpo, ele só devolve. Então, se você tratar ele mal, colocar lixo para dentro, ele vai devolver. Então é isso. Estivemos aqui com a doutora Cíntia Barros. Se tiverem dúvidas, pode enviar para a nossa produção. E nós vamos ter que marcar outros programas, porque tinha tanto assunto aqui, ficamos num só. Tem assunto para danar, hein? Tem. Cíntia, obrigada. Obrigada, foi um prazer. Realização: Associação Fazendo Arte.